Amém. A paz do Senhor, irmãos. Glória ao nosso Deus, santo e poderoso, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos falar hoje sobre a Trindade. Na realidade, nós vamos ver como a Trindade, ela tem várias contradições nas Escrituras. E para a gente começar a falar sobre algumas dessas contradições, e não são poucas, primeiro a gente vai ler Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago 2,19, Tiago faz uma pergunta e já dá a resposta. Tu crê que há um só Deus? Ele pergunta. E a resposta já está inclusa aí quando ele diz, fazes bem. Então, tu crê que há um só Deus? A resposta aqui seria sim, fazes bem. É isso mesmo. Também os demônios o creem e estremecem. Mas eu quero ficar com isso aqui. Tu crê que há um só Deus, então é um único Deus? Os apóstolos, aqui não era o apóstolo Tiago, mas os apóstolos, todos eles, a igreja, toda ela, sempre creu na existência de um único Deus. Isso é o que diz as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Aqui nós estamos lendo o Novo Testamento, Tiago fazendo uma pergunta. Tu crê que há um só Deus? Faz bem, porque é isso mesmo. Só como ele vai trabalhar aqui um outro tema. Aí ele diz assim, os demônios também creem, ou seja, isso não é tudo. Você crê que há um só Deus? Maravilha, é isso mesmo, não tem como crer de outra forma. Aí ele diz, mas os demônios também creem. Aí ele vai entrar em outra área aqui que não é o nosso tema hoje. Nosso tema é a gente saber, compreender, crer que há um só Deus. Todas as Escrituras, em vários lugares, a gente não vai ver esses textos hoje novamente, mas em vários lugares nós vamos estar respaldados pela Bíblia na existência de somente um único Deus. Em Efésios, no capítulo 4, Paulo também vai falar sobre isso. Efésios, capítulo 4, Efésios fica logo depois do livro de Gálatas, que fica depois do livro de 2 Coríntios. Efésios, capítulo 4, o versículo 4 também. O apóstolo Paulo diz que há um só corpo e um só Espírito, e a gente precisa guardar isso aqui também. Há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, em mais um local nas Escrituras, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está dizendo que eles reconhecem somente um Espírito. Somente um Espírito. Paulo também diz que há um só Senhor, somente um Senhor. Ele diz também que há uma só fé, um só batismo, um só Deus. Tiago perguntou, tu crê que há um só Deus? Faz bem. Paulo está aqui afirmando que há um só Deus, e esse Deus é o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, irmãos, nós precisamos guardar isso, que há um só Deus, que há um só Espírito, que esse único Deus que existe, não existe outro, é o Pai de todos. Só existe um Deus, o Pai de todos. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 8, voltando aí um pouquinho, você está em Efésios, você volta a Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8, o versículo 4, o apóstolo Paulo vai enfatizar novamente essa questão. 1 Coríntios 8, versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só um.
Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, mais uma vez, Paulo está enfatizando na existência de um único Deus. Ele diz, olha, tem muitos deuses por aí, mas para nós, todavia, só há um Deus, o Pai, somente. Então, quando se fala na doutrina da Trindade, a doutrina da Trindade ela é formada pelo Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ela já entra em uma contradição aí terrível. Porque a Bíblia nos declara aqui, e também lá em Efésios, onde nós lemos no capítulo 4, que só tem um Deus, o Pai. Nunca existiu na Bíblia um Deus Filho. Essa expressão Deus Filho, ela não é bíblica. O que as pessoas se confundem e que está na Bíblia e é bíblico é o Filho de Deus. Então nós precisamos entender isso. Que há um só Deus, o Pai, que só tem um Espírito, somente um Espírito. E qualquer doutrina que venha falar o contrário disso que nós acabamos de ler, que não sou eu que digo, é a Escritura que diz, é o que Deus diz dele. Qualquer doutrina diferente disso, irmãos, tem que ser, como Paulo diz lá em Gálatas, maldita. Não pode ser chamada de santa doutrina. É uma doutrina maldita segundo as Escrituras. Ah, mas só porque criou, só porque disse Deus Filho? É isso mesmo, só por isso. Não existe Deus Filho. Deus não pode ser filho. Filho é gerado, Deus não pode ser gerado. Se um ser é gerado, ele não pode ser Deus. Deus não é gerado. Deus é quem cria, Deus é quem faz todas as coisas. Então só existe um Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Aquele a quem tudo está submisso a Ele. Então nós precisamos entender isso. Que só tem um Deus, esse Deus é o Pai, só tem um Espírito. E lá em Isaías, a palavra de Deus diz que nós precisamos saber disso, crer nisso e entender isso. E aí, irmãos, quando nós estamos falando da unicidade, falando da existência desse único Deus, as pessoas têm muitos questionamentos. E todos aqueles questionamentos que a doutrina da Trindade coloca sobre, quando nós falamos disso aqui, da existência de um único Deus, o Pai, porque o que nós falamos é o que está aqui escrito. Nós pregamos o que está aqui escrito, que não tem outro Deus, que só tem um, e esse Deus é o Pai, que só tem um Espírito, um só Espírito. E quando nós pregamos isso, há aqueles questionamentos. E todos aqueles questionamentos que são feitos para refutar a unicidade, todos aqueles servem para desfazer a doutrina da Trindade. Todos. Todos os argumentos que você ouvir, falando, não, mas por que isso? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Todos esses argumentos servem para destruir a doutrina da Trindade, que não é bíblica. Os próprios argumentos deles desfaz a doutrina deles. E por uma tradição, por a grande maioria dos cristãos hoje crerem nessa doutrina trinitária, há quem pense que por causa disso, essa é a verdade, a doutrina da Trindade. Mas eu não posso medir a verdade pela quantidade de gente que fala sobre aquilo. Principalmente quando nós estamos falando da Bíblia. Nós temos que ver a verdade pela verdade que é a Bíblia. Se a Bíblia me diz em vários lugares que só tem um Deus, e que esse Deus é o Pai, que não tem outro Deus fora esse Deus, o Pai, e de repente vem uma outra doutrina, por mais que tenha milhões de pessoas que digam isso, que acreditem nisso, que tem um Deus Filho, eu não posso querer fazer dessa mentira uma verdade, porque muitas pessoas creem nessa mentira. Isso é uma mentira. Isso é antibíblico.
É antibíblico porque não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Se não é de Deus, não é do céu. É maldito. Então a gente precisa, irmãos, entender isso. A doutrina da Trindade diz que são 3 pessoas. Como eu já disse, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os 3 são coiguais. Os 3 são coeternos. Os 3 são todo-poderosos. Os 3 são onipotentes, né? Os 3 são oniscientes. E os 3 são onipresentes. Ou seja, os 3 têm todo o poder. As 3 pessoas. Essas 3 pessoas sabem todas as coisas. E essas 3 pessoas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso é o que a doutrina da Trindade diz. Você pode perguntar isso a qualquer pastor trinitário, a qualquer pessoa a qualquer teólogo, que você vai ver ele dizendo isso. São 3 pessoas, coiguais, coeternas. Todos 3 têm todo o poder. Todos 3 sabem todas as coisas. Todos 3 estão em todos os lugares. Porém, não são 3, é um Deus, mas são 3 pessoas. E aí, quando a gente fala da doutrina da unicidade, de Jesus Cristo ser o único Deus, desse único Deus ter se feito carne, aí vem aqueles questionamentos. Por que Jesus orou? Não é isso que as pessoas perguntam? Se Jesus é o único Deus, por que ele orou? Por que ele orava ao Pai? Olha, abra comigo aí Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, o versículo 21. Diz assim: naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai. Ele está orando, ó. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Jesus está orando. Um outro texto está em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Jesus orava. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Jesus estava, de fato, orando. Mateus capítulo 27, o versículo 46. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Estes são argumentos das pessoas que creem na Trindade quando nós vamos falar da unicidade. Só que todos esses argumentos, irmãos, quebram a doutrina da Trindade, destrói a doutrina da Trindade. Porque qual é o parâmetro da doutrina da Trindade? É que são 3 pessoas, essas 3 pessoas são onipotentes. Essas 3 pessoas detêm todo o poder.
E tem nessas três pessoas um Deus Pai e um Deus Filho, onde o Deus Filho está orando. Onde na doutrina da Trindade eles têm um Deus que é Filho, que esse Deus ele ora. Um Deus orando? Então esse questionamento, por que Jesus orou? Por que Jesus na cruz clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Aí eu faço a mesma pergunta. Responda o Trinitário. Como é que o Deus Filho está lá na cruz e clama pelo Deus Pai? Ele é todo poderoso. Para que o Deus Filho, o Todo-Poderoso também, está orando, dizendo: Pai, se for possível, não me deixe passar por isso. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor prevaleça. Vocês entendem que os argumentos destroem a própria doutrina? Para nós isso tem algum problema? Nenhum. Nenhum problema. Porque quem estava na cruz não era Deus. Quem estava na cruz era a encarnação de Deus. Aquele que não crê que ele veio em carne, este é o anticristo. Ele veio em carne. Ele se esvaziou de si. Ele era homem. E como homem ele necessitava orar. E como homem ele tinha medo. Como homem ele tinha temores. Como homem ele tinha vontades. E por isso ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade. A minha vontade é não passar por isso. Então para a gente, esse tipo de argumento não tem problema nenhum. Para Paulo, os apóstolos, esse tipo de argumento não tem problema nenhum. Porque eles pregavam um Cristo homem. O único que podia reconciliar o homem com Deus. Jesus Cristo, homem. Ele veio como homem. Se tem um Deus Pai e um Deus Filho, quem foi que se fez carne? É um outro questionamento que a Trindade não pode responder. Quem foi que se fez carne? Então essas perguntas, esses questionamentos, e quando você começa a repassar as perguntas para o Trinitário, aí o que é que acontece? Mistério. Mistério. Essa é a resposta de quem não tem resposta. Essa é a resposta de quando há contradição com as Escrituras. Que isso é uma contradição. Você dizer que existe um Deus Filho, esse Deus Filho tem que clamar ao Deus Pai, só que o Deus Filho é tão poderoso quanto o Deus Pai. Se ele é tão poderoso quanto o Deus Pai, então ele não precisava clamar ao Deus Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Percebem que os argumentos que fazem a mim e a você, repassa para eles. Eles não terão resposta. A doutrina da Trindade é destruída com os próprios argumentos deles. Que a doutrina da Trindade ela não tem base bíblica. Quando eu perguntei quem foi que se fez carne, o Deus Pai ou Deus Filho, é lógico que foi o Deus Pai. Por quê? Porque a Bíblia me diz que não tem Deus Filho, só tem Deus Pai. Se não tem Deus Filho e Deus se fez carne, só pode ter sido Deus Pai que se fez carne. Porque nós vimos aqui que só tem um Deus, esse Deus é o Pai de todos. Percebem? Percebem como a gente não pode, irmão, ficar tutubiando, em dúvidas. Nós temos que ter convicção disso. Só tem um Deus, o Pai. Se algum texto, algum versículo te faz, em algum momento, você ficar em dúvida, você precisa pegar aquele texto e dizer: Senhor, abre o meu entendimento. Porque a Bíblia ela não pode se contradizer. Eu tenho que ter isso em mente e convicção disso, que há um só Deus. Esse é o maior de todos os mandamentos. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, não é três. Esse é o maior de todos os mandamentos. E por ser algo maior de todos os mandamentos, Deus diz assim: olha, ensine isso aos seus filhos, fale disso aos seus filhos em todos os momentos da vida de vocês. Repassem isso, não deixem os seus filhos crescerem sem estarem cientes disso.
Porque o mundo está aí, tanto naquela época como agora, para falar essas coisas que são antibíblicas. Naquela época as pessoas adoravam muitos deuses. Paulo está falando, olha, tem muitos deuses aí, mas para nós, portanto, todavia, só tem um, o Pai. Isso precisa ser ensinado para os filhos. E nos dias de hoje nós também precisamos falar isso aos nossos filhos. Porque hoje, mais do que nunca, essa mensagem de vários deuses tem crescido. E dentro do próprio cristianismo, com essa questão dessas três pessoas divinas, coeternas, coiguais, todas as três pessoas são todas poderosas, sabem todas as coisas. E não é bem assim. Então é esse argumento. Por que Jesus orava? Por que Jesus clamava? Deus meu, derruba a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, como eu disse, também diz que eles são oniscientes. Todos três sabem todas as coisas. Mas leia comigo Mateus 24. Mateus 24, versículo 36. Jesus está falando, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Opa! A doutrina da Trindade diz que os três são oniscientes. Jesus está dizendo aqui que tem uma coisa que ninguém sabe, nem os anjos, ninguém. Somente o Pai sabe o dia do seu retorno. Destrói a doutrina da Trindade. Nem o Espírito Santo, a outra pessoa, sabe. Se a gente for dividir, para a gente, irmão, isso aqui não tem problema. Mas para a doutrina da Trindade, que tem as três pessoas divinas, distintas, separadas, isso é um problema bíblico, que não tem resolução, e a resolução é, de novo, mistério. Mistério. Tem uma coisa que, se o Espírito Santo for outra pessoa, o Espírito Santo não sabe o dia do retorno. O Filho, que também a doutrina diz que é onisciente, que sabe todas as coisas, ele diz também, ele não sabe o dia do retorno. Os anjos também não sabem, mas somente, unicamente, o único Deus, o Pai, é que sabe o dia do seu retorno. Isso é uma pergunta para se fazer. De quem Jesus é filho? A doutrina da Trindade, ela também é destruída com isso. De quem Jesus é filho? Jesus orava ao Pai, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Quando ele foi nascer, ele será chamado Filho de Deus, nunca Deus Filho. Vocês já sabem que Deus Filho é antibíblico, não existe, só existe um Deus, esse Deus é o Pai, isso é bíblico. Agora, se ele é Filho de Deus, e a Bíblia diz que ele é Filho de Deus, dentro da doutrina da Trindade há outro problema. Leia comigo em Mateus, no capítulo 1, Mateus capítulo 1, o versículo 18, que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Se o Espírito Santo for uma outra pessoa distinta, separada do Pai, a Bíblia está me dizendo que Maria engravidou do Espírito Santo, ela concebeu do Espírito Santo, ela engravidou do Espírito Santo. Mas quem é o Pai? É a outra pessoa. Eu estou com outro problema. Essas coisas, irmãos, são sérias. E a gente não pode dizer, não, isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Isso tem tudo a ver.
É porque é uma doutrina que não é bíblica, que não tem base bíblica. Para a gente isso aqui não tem problema nenhum. Maria concebeu do Espírito Santo. E Deus é o Pai do filho que nasceu, daquele que foi gerado. Ele nasceu ali, ele foi gerado, e foi gerado em uma mulher. Ele nasceu de mulher. Paulo diz isso aos Gálatas. Por isso que ele é filho, ele nasceu, ele foi gerado. E ele foi gerado ali. Hoje te gerei, diz a profecia. Então a doutrina da Trindade fala de um Deus eterno, de um Deus Filho eterno, de um Filho eterno. Ele nasceu aqui, ó. Aqui ele se fez filho de Deus. Lá, nunca teve filho de Deus, a não ser na mente, nos projetos de Deus. Nos projetos de Deus, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então veja que na mente de Deus isso era um projeto que já existia e que já estava plenamente executado. Porque para Deus as coisas que não são ainda são como que se já fosse. Então lá em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Essa questão do Filho eterno não existe. Porque se ele existe, ele era filho de quem lá? Qual era a mãe dele lá? Aqui a mãe dele é Maria. E lá era quem? Mistério. Sempre as respostas serão um mistério. O Filho foi gerado aqui. E ele foi gerado pelo Espírito Santo. Dentro da doutrina da Trindade, o Pai seria a pessoa do Espírito Santo, que é distinta, é separada da pessoa do Pai dentro da doutrina da Trindade. Mas a Bíblia nos diz que ele é filho de Deus e não do Espírito Santo. Isso dentro da doutrina da Trindade seria um problema. Para nós não tem problema algum. Porque Deus é Espírito, Ele é o próprio Espírito. Então não tem problema algum para a gente. Mas para a doutrina da Trindade isso é outro problema. E aí, irmãos, nós lemos no início, Paulo dizendo há um só Espírito. Um só. Mas dentro da doutrina da Trindade eu tenho outro problema. Dentro da doutrina da Trindade eu tenho, no mínimo, 3 Espíritos. Porque, veja só, em João, Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, o versículo 24, diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. O versículo 22 diz assim, ó, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem assim, em espírito e em verdade. Então Deus, ele é Espírito. O Pai, ele é Espírito. Nós temos aqui um Espírito. Dentro da doutrina da Trindade, as 3 pessoas distintas, separadas, o Pai é Espírito. E a Bíblia me diz isso com toda certeza. Também a Bíblia me diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios 3, o versículo 17, Paulo diz o seguinte, ora, o Senhor é Espírito, ele está falando de Jesus. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então,
o Pai é Espírito. Paulo está dizendo que Jesus é Espírito, e Jesus diz assim, ó, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E Ele está aqui hoje, e Ele está em Espírito. Então, dentro da doutrina da Trindade, nós temos o Espírito do Pai, que é Espírito, nós vimos aqui. Dentro da doutrina da Trindade, nós temos o Espírito de Jesus, porque está aqui dizendo que Ele é Espírito. E ainda tem o Espírito do Espírito Santo, que o nome já diz, é Espírito. Nós temos aí 3 Espíritos. Ainda nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não notei, mas achei. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo está em missão, em uma viagem missionária, e que eles intentam levar o evangelho a um determinado lugar. Atos 16, o versículo 6, diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. Então veja que em um lugar, no mesmo texto, diz que o Espírito Santo não deixou. No mesmo texto, diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Nós temos então 2 Espíritos? Eu não posso entender isso como 2 Espíritos, porque senão a Bíblia está se contradizendo, porque nós lemos nesse instante que há um só Espírito. Um só. Ainda tem aqui em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12, o versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, deixa eu ler novamente, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele está falando dos dons. O versículo 13, ele diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Só tem um Espírito, irmãos. Quando lá no livro de Atos a gente vê o Espírito do Senhor, o Espírito Santo não permitiu, o Espírito de Jesus não deixou, ou o Espírito do Todo-Poderoso, ou o Consolador, a Bíblia vai falar de várias formas sobre o Espírito. O Espírito de vida, de várias formas. E isso não quer dizer que tenha vários Espíritos. Só tem um. Só tem um Espírito. Quando diz o Espírito Santo não deixou, o Espírito de Jesus não permitiu, é um mesmo Espírito. Jesus, ele está em Espírito. Jesus, ele não está aqui mais em carne. O tempo em que ele veio em carne, passou. Nós precisamos crer que ele veio em carne, sim, precisamos crer, porque quem não crer nisso é o anticristo. Ele veio em carne, e em carne ele morreu. Em carne antes ele orou, em carne antes ele clamou, em carne ele morreu, em carne ele foi sepultado, mas ele ressuscitou e é Deus bendito eternamente. Ele não é um Deus com Deus, como algumas pessoas acham. Ele é Deus bendito eternamente. E nós vimos no início que só tem um Deus. Esse Deus é o Pai. Esse Deus, ele é Espírito, nós vimos aqui. Por ele ser Espírito, importa que assim o adorem. E ele procura os tais que assim o adoram. Então só tem um Espírito. A Bíblia não pode se contradizer. Um só Espírito. Um só Senhor. Um só Deus. E Pai. E acabou. O resto
É mistério não bíblico. É mistério de quem ainda não entendeu, porque o mistério que era, não é mais. Era mistério, Paulo diz, isso foi revelado. Havia um mistério no passado, Paulo diz, isso foi revelado. Jesus. Então veja quantas contradições. E às vezes a gente vê unicistas dizendo, tanto faz, eu fui adorar a Deus ali. Não, tanto faz, graças a Deus que fulano agora é crente. Crente em quê? Ele acredita em quê? Acredita no Deus Filho? Está perdido. Biblicamente está perdido, porque não existe Deus Filho. Como é que você crê em um Deus Filho se não existe? Está sendo pregado para você um outro Jesus, como Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios. É um outro Jesus. Porque o Jesus que Paulo pregava nunca foi Deus Filho. Foi Filho de Deus. E agora é Deus bendito e eternamente. Esse era o Jesus que Paulo pregava, que os apóstolos pregavam. Então não posso me alegrar com alguém que está sendo enganado, crendo em um Deus Filho. Porque não existe Deus Filho, ele está perdido. Esse Deus Filho não o salvará, porque não existe. Vocês entendem a seriedade, irmãos, do negócio? O Deus Filho não existe, não existindo, ele não pode salvar. Quem salva é Jesus, o verdadeiro, pregado por Paulo e os apóstolos, segundo a doutrina dos apóstolos. Qualquer doutrina diferente disso, seja isso amaldiçoada. Mesmo que um anjo venha e diga, não pode ser diferente do que está estabelecido aqui. Se um anjo do céu vier para você dizer, não, tem um Deus Filho sim, seja isso maldito. Porque não tem. Abre comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vimos no início que a doutrina da Trindade diz que os três têm todo o poder. Mas olha o que é que a Bíblia nos mostra em João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Mas o Filho por si só não pode fazer coisa alguma. No versículo 30 desse mesmo capítulo, ele diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Isso aqui para a gente não tem problema algum. Ele estava como homem. Como homem, ele era filho. Como filho, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas para uma doutrina que diz que os três têm o mesmo poder, aí é complicado. Porque ele diz, de mim mesmo eu não sei o dia da volta, só quem sabe é o Pai. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Ainda em João 14, o versículo 28. Todos esses textos, irmãos, são argumentos da Trindade contra a doutrina bíblica. Todos esses textos. Mas esses textos não derrubam a doutrina bíblica, derrubam a doutrina da Trindade. É a doutrina da Trindade que ela é dissipada com esses textos. Para nós isso aqui não tem problema nenhum. Nenhum. Se nós entendemos que ele veio em carne, que ele veio como homem, problema algum. Que foi obediente, de novo repito, até a morte. Não tem problema. João 14, versículo 28, ele diz assim, ouvistes o que eu vos disse,
vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. A doutrina da Trindade diz que os três são iguais, que os três têm o todo poder. Jesus está dizendo aqui, o Pai é maior que eu. Ele está falando como um homem. Como um homem, e essa fala destrói a doutrina da Trindade. Repito, para a gente isso aqui não tem problema algum. Ele estava falando como homem. 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios 11, versículo 3. Ele diz, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Para a gente isso não tem problema. Falando de Cristo, da humanidade, do homem. Repito que foi obediente. Mas para a doutrina da Trindade é um problema. Porque os três na doutrina da Trindade, as três pessoas têm o mesmo poder. Os três são todo-poderosos. E há problema. E aí fica, o Deus Filho morreu? Porque o Filho morreu. O Deus Filho, Deus pode morrer, irmãos? Deus não pode morrer. Não existe Deus Filho, por isso que o Deus Filho não morreu, porque não existe. Mas dentro da doutrina da Trindade, o Deus Filho morreu. Dentro da doutrina da Trindade, o Deus, segunda pessoa, morreu. Mas para a gente isso não tem problema nenhum, porque o Filho morreu mesmo, ele veio para morrer. Romanos capítulo 5, volte um pouquinho aí. Romanos capítulo 5, o versículo 8, Paulo diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu. Vocês viram lá na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Logo depois ele expirou e morreu. Está escrito nos evangelhos. Também está escrito em Lucas, no capítulo 23, Lucas 23, o versículo 50. Depois da morte de Jesus, diz assim, eis que um homem por nome José, Lucas 23, versículo 50. Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este chegando a Pilatos pediu o corpo de Jesus, estava morto, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Ele morreu, ele foi sepultado. Mas quem morreu não foi o Deus Filho. Quem morreu foi o Filho de Deus, o homem, o Cordeiro. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Para a doutrina da Trindade é um problema, porque Deus não pode morrer, e quem morreu lá para eles foi o Deus Filho. Agora ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E quem ressuscitou ele? Abre aí em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Antes de Romanos 8, vai em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 14, diz o seguinte, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, quem ressuscitou Jesus foi Deus. Como só tem um Deus, esse Deus é o Pai, quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Em Romanos, no capítulo 8, o versículo 11,
Diz assim: e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, opa, aqui está dizendo que quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito de Deus. Paulo disse, o mesmo Paulo, viu, irmãos? Não é outro, é o mesmo Paulo, disse que Deus ressuscitou a Jesus. Agora ele está dizendo aqui que foi o Espírito que ressuscitou a Jesus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Agora em João, no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2. O versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ao versículo 21 diz o que aí? Mas ele falava do templo do seu corpo. Ele estava dizendo, vocês vão matar esse corpo. Ele será sepultado. E em 3 dias eu o levantarei. Então veja que Paulo falou aos coríntios que quem ressuscitou a Jesus foi o Pai. Paulo falou aos coríntios que quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito. Jesus fala aqui dizendo, eu vou ressuscitar quando vocês me derrubarem. Quando vocês derrubarem esse templo, ele estava falando do corpo dele, em 3 dias eu o levantarei. Tem alguma contradição para a gente? Não, porque Jesus é o próprio Deus, encarnado. Então ele é o Espírito, ele é o Todo-Poderoso. Não tem problema algum em um lugar ele está dizendo, eu vou ressuscitar. Não tem problema algum dizer, não, quem vai ressuscitar é o Espírito. E não tem problema algum em outro lugar dizer que quem vai ressuscitar é o Pai. Porque está falando da mesma pessoa, só existe um. Não tem 3, só um. Somente um. E aí, para a gente terminar, irmãos, Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Na visão de João ele diz, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. No versículo 8 diz que os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O versículo 9 diz assim, e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, aí continua o texto. A minha pergunta é, quantos tronos tem no céu? Para a doutrina da Trindade tem que ter pelo menos 3. Mas a Bíblia me garante que só tem um trono. A pergunta é, se só tem um trono, quem está sentado no trono? É o Deus Pai, é o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo? A doutrina da Trindade aí vai de novo se contradizer. Porque só tem uma pessoa, um único ser sentado nesse trono e diz que essa pessoa é o Todo-Poderoso no versículo 8 e diz que essa pessoa no versículo 9 é aquele que vive para todo sempre. Em Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 8, a gente vai ver Jesus falando dele próprio. Apocalipse 1, versículo 8, Jesus diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso está sentado lá no trono do capítulo 4.
No versículo 18 do capítulo 1, ele ainda diz assim, ó: e o que vive, fui morto, mas eis que agora estou vivo para todos sempre. Lá no capítulo 4 diz que o que está sentado sobre o trono é o que vive para todos sempre. Jesus é Deus bendito eternamente e está no único trono que existe no céu, biblicamente, e Ele é o que está sentado sobre esse trono. Ele não está num segundo trono, Ele está no único trono, sentado sobre esse trono. As demais coisas é falta de entendimento. Peçam a Deus e esclareça isso aqui, Senhor. Abra o meu entendimento para que eu possa compreender as Escrituras e nunca mais ter dúvida. Eu quero saber, eu quero crer e eu quero entender. Ore a Deus para você nunca mais ter dúvida do que as Escrituras falam sobre Deus, que só tem um Deus, um só Espírito. Esse Deus é o Pai e o Pai de todos. Deus abençoe grandemente e orem a Deus para que Deus revele cada vez mais.